Thor no X1 contra o Doutor Destino, a volta do Steve Rogers como a última esperança, incursão e Vingadores vs X-Men. Tudo explicadinho do primeiro trailer de Vingadores Doomsday que saiu durante a CinemaCon. Galera, minha cabeça tá explodindo. Agora só imagina comigo quando esse trailer e os próximos saírem online. Vai parar mais a internet do que já parou isso. Vamos entender tudo que esse trailer trouxe pra gente, tá? Mostrando todos os heróis se juntando e não conseguindo parar o Doutor Destino, que, já dando um spoiler, parou o Stormbreaker do Thor com 2 dedos, não foi nem com uma mão, foi com 2 dedos, tá bom? Eu sou o JM Carneiro e aqui nesse canal a gente traz a cobertura completa da Marvel pra você. E Vingadores Doomsday, obviamente, tá no nosso cardápio para esse ano. Então se inscreva para não perder mais nada desse filmaço, que vai parar tudo em dezembro, quando ele estrear. E falando em dezembro, participe da campanha oficial com a hashtag AvengersCCXP26Brasil para trazer o elenco oficial de Vingadores Doomsday com Robert Downey Jr. e companhia aqui no Brasil durante a CCXP desse ano. A hashtag oficial é essa, não é outra. Eu, Kaique do KMN, Luciano do PodGeeks e só o Peter Jordan do E-Nerd estamos juntos nessa. Então participe da campanha que tem um dos embaixadores, o maior canal nerd do mundo. Comente aqui embaixo nesse vídeo e em todos os posts que você vê de Vingadores Doomsday. É muito importante para que no final do ano a gente pare tudo com o elenco no Brasilzão, beleza? Vamos lá, vamos falar do trailer. Galera, o trailer ele serve para muitas coisas. Eles não vão tão fundo em motivação, eles não vão tão fundo em multiverso, apesar de ter algumas coisinhas, mas o foco principal está em 3 figuras, que foram durante muito tempo os 3 rostos principais, com todo respeito aos demais, mas foram e vão continuar sendo nesse filme os 3 principais rostos da Marvel. Robert Downey Jr., agora não mais como Homem de Ferro, né, mas como Doutor Destino, Chris Evans como Steve Rogers, o Capitão América, e Chris Hemsworth, o Thor. O Thor ele narra o trailer. Eles colocam o Thor como protagonista dessa história. Assim posso lutar mais uma vez, derrotar mais um inimigo e voltar para ela. E ele tá casca grossa num X1 contra o Doutor Destino. Ele vai pro fight. Não fala o que o Doutor Destino quer, não fala por que eles estão lutando contra o Doutor Destino, qual que é a história. Isso não tem. Mas tem X1, tem os dois lutando, os dois se enfrentando. E é nessa cena que o Doutor Destino para o Stormbreaker usado pelo Thor. E aí ele fala, ó, a gente vai ter que tomar uma decisão difícil antes do final do dia. E aí entra naquela ideia de Doomsday sendo Apocalipse, né? O dia do juízo final, que é justamente essa ideia de Apocalipse. E aí o que parece? Ele reúne todo mundo que ele conhece para bater de frente com o Doutor Destino e junta 30 nego e ninguém consegue parar o Doutor Destino. Então ele vai juntar o que sobrou dos Vingadores, né? O Homem-Formiga, ele vai juntar ali o novo Capitão América Sam Wilson, o Shang-Chi, que agora faz parte da equipe, mesmo que isso não tenha sido explicado, né? E por aí vai. Ele junta os novos Vingadores. Então, Yelena Belova, Agente Americano, Bucky, né? Fantasma, Guardião Vermelho. Acho que o Sentinela tá fora dessa, né? Porque ele pode virar um problema maior, então eles deixam ele fora. E também não dá certo. Junta o Quarteto Fantástico. E não dá certo. Junta o pessoal de Wakanda, com o Namor, né? Então, Wakanda e Talocan. E não dá certo. Então, eles estão prestes a tomar essa decisão que vai impactar algo gigantesco como eles nunca tiveram que fazer. Não sabemos que decisão é essa e por que eles têm que tomar essa decisão. E aí surge Steve Rogers. Não explica como que ele surge, o que acontece. Mas surge Steve Rogers, que tinha ido pro passado viver feliz com a Peggy Carter. Foi o Loki que trouxe ele? Como ele surgiu? Ele veio até eles porque ele quis? Não sabemos. O que sabemos é, ele surge, e surge como a última esperança. E aí eu acho que eles tentam vender aquela ideia que se tinha de meio que criar uns Vingadores do multiverso. Porque eu acho que é a partir daí que pode surgir uma aliança com os X-Men. Por quê? Aí a pitadinha de multiverso que tem nesse trailer, que como eu disse não é o foco. O foco
é o Steve Rogers. Ah, inclusive, né? Quando ele chega, o Mjolnir vai pra ele. Né? Então, o Thor, ele vai ficar mesmo com o Stormbreaker e o Capitão não usa escudo, não usa roupa de Capitão América. Até também, eu imagino, para eles diferenciarem bem e categorizarem de fato que o Capitão América oficial é o Sam Wilson. E é a pontinha de multiverso, né? Por quê? A gente tem a descrição, logo no começo do trailer, uma das primeiras imagens é o Professor Xavier, do Patrick Stewart, vendo uma incursão. Não sei como visualmente ele vê essa incursão. Não sei se é a incursão do universo dos X-Men com o universo principal da Marvel, né, o 616, causado pela Mônica Rambeau, que tá naquele universo na cena pós-créditos de The Marvels. E também não sei se essa incursão tem a ver com aquele trailer dos próprios X-Men que a gente teve no final do ano, que mostra a mansão do Professor Xavier ali, a escola para mutantes toda destruída, né, o Professor Xavier jogando a sua última partida de xadrez com o Magneto e o Ciclope praticamente sozinho lutando contra os sentinelas lá fora. Então a gente não sabe se é exatamente isso, se isso tem a ver, mas o que a gente tem é Shang-Chi versus Gambit. A gente tem a Mística lutando contra alguém e se transformando na Yelena Belova. O que isso diz pra gente? Por que esses caras estão lutando se são todos heróis, né? Na nossa percepção. Porque tá acontecendo a incursão, e aí é aquela história. Quando dois universos se encontram, ou os dois vão se encontrar, e quando eles se chocarem, os dois vão ser destruídos, ou se você destruir um dos universos, você consegue salvar o outro. Então, é aquela luta por sobrevivência. E aí, quando eles perceberem que eles vão precisar se unir, alguns heróis vão ter morrido, de ambos os lados, e os que sobrarem vão perceber que eles vão precisar se juntar por causa dessa ameaça maior que é o Doutor Destino. E é aí que começa a entrar essa ajuda de outros universos. Então eu acho que é aí que pode entrar a ajuda do Loki, que está confirmado no filme, né? Foi confirmado no trailer das cadeiras, o Tom Hiddleston, e não aparece. Em lugar nenhum a gente vê algo do Loki. E isso é surreal. Eles estão escondendo muito o Loki. Porque de fato ele vai ser muito importante, muito poderoso. Então eles não estão querendo dar spoiler, pelo menos por enquanto, em algum momento ele vai aparecer, sobre isso. Então, talvez o Loki nesse processo de, eu como Deus das histórias, eu tô vendo o que está acontecendo e vocês têm que se unir. Não para salvar o universo de vocês, né, o mundinho de vocês. Para salvar o multiverso, porque eu sozinho aqui não consigo. Então a gente vai precisar se unir. E por isso que o protagonismo do Thor, diante dessa nova fase do Loki, é tão importante. E o que eles vão fazer aqui, eles vão ter esse reencontro. Eu fico arrepiado, cara. Eu tô arrepiado de pensar nesse reencontro. O Thor, o protagonista, o Loki numa redenção, por mais que não seja mais o mesmo Loki, mas obviamente vai ter o impacto do reencontro entre eles. E aí numa dessa podem surgir Deadpool, Wolverine, Tobey Maguire como Homem-Aranha, entre outras ajudas do multiverso, ou vai ficar para Guerras Secretas, a gente não sabe, né? Mas é um trailer impactante para dar algumas pistas interessantes pra gente, confirmar algumas coisas que a gente imaginava, algumas teorias que a gente tinha, alguns vazamentos que saíram, e isso vai começar a fazer um bolo legal. Então, para você não perder os próximos ingredientes desse mega bolo, que vai ficar pronto lá em dezembro, quando o filme lançar no dia 18 de dezembro, e que vai ter o elenco de Vingadores aqui no Brasil, participe da hashtag, se inscreve aqui no canal para participar desse momento com a gente, momento épico do cinema, eu e você juntinho nessa, tá bom? Porque vai bombar, vai bombar. Então, para não ficar fora de nada, para não perder mais nada, se inscreve aí, é um momento de muita felicidade pra gente ter você chegando aqui no canal, agora a gente completando 6 anos aqui no YouTube. E aqui na tela tem o nosso vídeo trazendo a descrição completa do trailer e a playlist completa com tudo, absolutamente tudo de Vingadores Doomsday pra você, com a cobertura completa aqui nesse canal.